Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2019. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 5, versículo do 17 ao 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no evangelho de hoje, Jesus fala aos seus discípulos que ele não veio abolir as leis dadas por Deus a Moisés, lá no Monte Sinai, quando eles vinham saindo do Egito para a terra prometida. As leis, os mandamentos, muitas pessoas acham muito duros, muito difíceis, mas são esses mandamentos que norteiam a vida daqueles que querem viver os caminhos do Senhor. Os mandamentos foram dados para aquele povo que caminhava rumo à terra prometida. E os mandamentos, o qual Cristo hoje nos fala, que é para dar pleno cumprimento, eles nos norteiam para nós, da nova e eterna aliança que o Cristo fez com o mundo, nos norteiam para que nós possamos chegar à nossa terra prometida, que é o reino dos céus, o reino o qual Deus preparou para cada um de nós. E aqui Jesus deixa o recado bem sério. Aqueles que não cumprem ou ensinam as pessoas a não cumprirem, serão consideradas menores no reino dos céus. Mas aqueles que praticar e ensinar, será considerado grande do reino dos céus. Meus irmãos, a palavra de Deus, os seus ensinamentos, não servem só para a gente escutar. Os mandamentos e os ensinamentos de Cristo Jesus tem que ter o sentido de transformar as nossas vidas, que nós sejamos transformados pelas suas palavras, pelos seus mandamentos, que nós possamos dar testemunho daquilo que nós vivemos, aprendemos, que nós possamos dar testemunho dos mandamentos de Cristo, porque quando nós pregamos uma coisa, ensinamos uma coisa, e fazemos outras, nós fazemos igual os fariseus faziam no tempo de Jesus. Ensinavam uma coisa, viviam uma coisa, mas eram hipócritas, porque aquilo que eles ensinavam, exigiam que os outros fizessem, eles mesmos não faziam. E aqui nós devemos viver plenamente, nós devemos ser cumpridores da palavra de Deus, da nova e eterna aliança, essa aliança que Jesus fez com cada um de nós através do nosso batismo, para que nós também possamos alcançar a terra prometida. E aí, meus irmãos, nós caminhando por esse mundo, cumprindo os seus mandamentos, cumprindo os ensinamentos do Cristo, dando testemunho, levando mais pessoas através da nossa vida a conhecerem a palavra de Deus, os seus mandamentos, nós teremos grande êxito no dia da nossa morte e nós teremos a graça de Deus, a glória de Deus, a misericórdia de Deus
e teremos a nossa salvação. Esse é o sentido de nós cumprirmos os mandamentos. Nós devemos ser esses cumpridores, nos atentar por tudo aquilo que Deus nos deu os mandamentos por amor. Era como se fosse uma bússola, um GPS, para nos guiar nesse mundo de trevas, para que nós não nos perdêssemos do verdadeiro sentido. Os mandamentos dados a Moisés era para guiar o povo de Deus no deserto, rumo à terra prometida. Para nós é o nosso GPS que nos guia rumo à vida eterna, para que nós não nos percamos nesse mundo de trevas, com tantas coisas que querem nos desviar do nosso verdadeiro caminho. Viemos de Deus e a nossa alma clama, espera o dia o qual nós voltaremos para o reino de Deus. E aí, meus irmãos, devemos viver essa vida amando a Deus. Deus nos deu os mandamentos por amor, porque Ele quer que todos nós nos salvemos. E nós também devemos ensinar os nossos irmãos por amor, para que essa graça não seja exclusivamente nossa, mas que nós possamos ser canal da graça de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso irmão como a nós mesmos. Que os mandamentos não sejam sacrifício, mas que sejam o amor de Deus nos orientando no caminho da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.